Boa tarde a todos, muito bom estar aqui com esse propósito. Eu creio que realmente esse curso de unidade, pelo menos a visão que a gente tem crido no Senhor, que essa visão de unidade vai espalhando cada vez mais, é algo que Deus está falando. E esse curso que vocês são os cobaias, que estão fazendo o curso pela primeira vez, nós realmente cremos que Deus vai incrementar e vai levar para muitos lugares no Brasil, amém? Nós cremos que vai acontecer muita coisa através de várias formas, mas Deus vai usar esse curso também. Eu não olhei detalhadamente todas as lições desse curso. Se nós estamos falando sobre unidade, nós estamos falando contra a divisão, certo? Quando que começou a divisão? Será que alguém já... Não sei se já foi visto isso em alguma lição no curso, mas quando que foi, de onde que veio essa divisão? Eu vou falar como normalmente a gente pensa, pelo menos assim foi minha experiência. A gente pensa que há 500 anos a Reforma dividiu a igreja protestante da igreja católica, não é isso? E a partir dali vieram muitas divisões. Mas quando você vai olhar a história, mas não foi bem ali a primeira divisão. Se for voltando um pouquinho, a igreja inicial, a igreja cristã, ela dividiu 500 anos antes a igreja latina, a igreja ocidental, oriental, a igreja romana, da ortodoxa. Então teve uma divisão antes da reforma, antes da divisão dos católicos com os evangélicos. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto contato com ortodoxos, não temos tanto contato com judeus. Então aqui no Brasil a gente tem muita relação, nossas raízes têm muito a ver com a divisão entre igreja católica e protestante evangélica, Nosso DNA cristão, assim, a herança que nós recebemos tem muito a ver com essa divisão. Mas eu estou dizendo assim, a gente começa a ver que a raiz da divisão veio antes. Então, antes da divisão da reforma, teve a divisão com os dois ramos da igreja cristã, ortodoxa e romana. Mas, alguns anos atrás, pelo menos 20 anos atrás, não lembro exatamente quando, eu li de um judeu messiânico. E acho que a gente até colocou, esse foi um dos artigos na revista Impacto, que ele colocou que a primeira divisão de todas foi a divisão com os judeus. E eu lembro que entre a igreja, entre os judeus que seguiam Jesus e o resto da igreja. E eu lembro que isso me causou uma estranheza. Eu falei assim, mas a gente não ouve muito falar sobre isso, a gente não estudou muito sobre isso. Eu até questionei, será que é a primeira divisão? Porque, por que é interessante saber disso? Não é só uma questão de história. Quando nós queremos resolver uma questão, nós temos que ir na raiz. Se nós realmente estamos preocupados com as divisões que existem na igreja hoje, nós precisamos ir lá no fundo e resolver a questão inicial. Nós precisamos dizer de onde que veio isso. E é claro, só para... alguém acho que falou, começou antes da história da humanidade, nós sabemos que lá os primeiros filhos de Adão e Eva, um matou o outro. Então, assim, a divisão não começou com o homem, porque antes do homem, Satanás se dividiu de Deus e separou 1/3 dos anjos. Então, a gente sabe que realmente essas raízes da divisão vão bem longe. Mas eu só queria, assim, inclusive... Na lição, não sei se todos têm apostila, mas na lição fala que a principal das divisões foi essa divisão que aconteceu lá no começo. Para mim, realmente, assim, a gente sabe que a igreja perdeu suas raízes judaicas e tal, mas para mim realmente foi uma novidade nos últimos anos a gente começar a ver de onde que veio, quando que começou a divisão entre a igreja, vamos dizer assim, dos gentios
e a igreja original que começou com os judeus. Então, evidentemente, nessa horinha que nós vamos ter aqui, eu não tenho condições de falar muito detalhadamente sobre nenhuma dessas coisas. Eu vou tocar em alguns princípios, eu espero dar um gostinho. Alguns já sabem dessas coisas, outros podem ser incentivados a ler mais. Nós sempre incentivamos outras leituras. Eu vou ter uma mesa de literatura no intervalo lá. Se você não tem esse livro, O Mistério da Oliveira, é um livro curto, veio das palestras de um irmão austríaco que veio alguns anos atrás, e ele trata também, é rápido, dá para ter muito mais fatos, mas aqui já dá para ter uma ideia desse início da igreja cristã e como que isso foi criando uma divisão de muito tempo atrás, e que nós estamos começando a entender agora como que nós devemos lidar com isso. Ok? Então, a divisão que veio antes dos protestantes, antes dos ortodoxos, antes de todas as outras correntes de montanismo, de seitas, de ideias diferentes, doutrinas, antes de tudo, realmente foi a divisão que começou a acontecer entre os seguidores de Jesus, que não eram judeus, pais da igreja, homens que nós respeitamos. Os escritos são tremendos, são uma base tremenda para nós, são chamados pais da igreja, mas nesse quesito, a maioria, Agostinho, Justino, Irineu, assim, vários pais da igreja tiveram já essa semente de desprezo, de separação, de achar que a igreja agora não tinha mais nada com os judeus. Então isso é um problema antigo. Nós estamos buscando diante de Deus, nós estamos num momento da igreja em que Deus está querendo restaurar as coisas, nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, e nós queremos realmente resolver, nós queremos voltar lá nas raízes e resolver essas coisas que trouxeram grandes divisões, feridas e doenças. A igreja hoje é doente. O nosso evangelho é incompleto. Não que Jesus morreu na cruz seja uma verdade incompleta, mas nossa compreensão do evangelho é incompleta por causa do que nós perdemos lá atrás. Ok? Então, isso é um assunto, não é um assunto para quem tem um tempinho no sábado à tarde para fazer um curso de história de unidade, ou de história, ou de qualquer outra coisa. Isso aqui é agenda prioritária para a igreja de Jesus hoje. Ok? Amém. Ok, se vocês estiverem com a apostila, vai me ajudar, porque eu só vou tocar em alguns desses pontos. Depois a gente vai falar sobre algumas outras coisas para tentar dar uma visão do que Deus quer fazer entre nós hoje. Então, com sua apostila, nós estamos na página 206. Essa numeração é igual para todo mundo? É 206? É a primeira página da lição 11, né? 203? Bom, essa é a primeira página da lição 11, né? Lição 11, e onde fala Israel e igreja na nova aliança. Na sua Bíblia, você tem assuntos, esse é um deles, né, sobre o papel de Israel e no plano de Deus. Você sabe que o Velho Testamento inteirinho fala sobre Israel. Desde Gênesis 12, quando começa Abraão, não tinha Israel, não tinha judeu. É como o pessoal fala assim, Abraão foi o pai da nação de Israel, mas ele não era judeu, porque não tinha judeu ainda, ele era de Ur dos Caldeus. Mas de Gênesis 12, que é o 12º capítulo da Bíblia, até o final do Velho Testamento, praticamente só fala de Israel. E o Novo Testamento, Jesus veio, o Messias veio para Israel, ele veio para a nação de Israel. Todos os autores têm algumas dúvidas sobre Lucas, mas basicamente todos os autores do Novo Testamento eram judeus, todos os 12 apóstolos eram judeus, Paulo era judeu. Então tudo que nós temos
veio de Israel. Então, o assunto, o tema de Israel no plano de Deus é muito vasto, é um tema enorme, e é a Bíblia toda. Mas tem uma parte da Bíblia que, se você quer saber sobre, se quer saber sobre o Evangelho, a dissertação de Paulo em Romanos, né, sobre graça, tem Gálatas, tem Romanos, tem capítulos, se quer saber sobre ressurreição, 1 Coríntios 15. Então tem capítulos, trechos na Bíblia que, se você quer estudar um assunto, tem uma parte da Bíblia, não é a única parte que fala sobre isso, mas tem uma parte que é uma dissertação. Se você quer saber sobre Israel e igreja, tem 3 capítulos na Bíblia, não é a única parte que fala sobre isso, mas tem 3 capítulos na Bíblia que você tem que estudar, porque esses 3 capítulos não vão tratar do assunto de passagem, assim, então por falar nisso eu quero falar um pouquinho sobre Israel. Não, do início do capítulo 9 até de Romanos 9, 10 e 11. 3 capítulos da Bíblia que falam exclusivamente, assim, o assunto ali é Israel e a igreja. Porque o nosso grande problema hoje, para entender Israel e a igreja, mas como é que é? No Velho Testamento falava de Israel, mas hoje acho que já é a igreja. No Novo Testamento, quando fala Israel, mas no fundo, está falando de igreja. Então a gente faz uma confusão sobre o que é Israel e o que é a igreja na Nova Aliança. E como é que a gente pensa sobre isso hoje? Então tem lugares no Novo Testamento que você pode ficar em dúvida. Ele falou Israel, mas é a igreja ou é Israel mesmo? Romanos 9, 10 e 11 não tem confusão, porque ele está falando sobre os 2 assuntos. Então, quando Paulo fala Israel, é Israel. E quando ele fala igreja, é igreja, porque é uma dissertação. Paulo estava escrevendo uma coisa com sequência lógica, desenvolvendo um argumento. Então é muito importante, se você quer saber sobre esse assunto, você tem que ler esses 3 capítulos, e tem que estudar e tem que analisar. No Brasil, nós estamos crendo que Deus vai começar a movimentar, a regimentar. Nós vamos ter grupos de oração, nós vamos ter encontros, nós vamos aprender com Deus como é que nós vamos fazer isso.